Sejam todos bem-vindos, então, a mais uma semana, né, que nós estamos aqui em nosso estudo. Estamos no capítulo 3, já nos finalmente ali do capítulo 3 do livro aos Romanos. E vamos continuar aqui nesta evolução contínua, logicamente, é até redundante o que eu acabei de falar aqui, né, acerca do que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos da igreja que estavam situados na cidade de Roma, naquele tempo, no tempo do apóstolo Paulo, e quais são ali os grandes ensinamentos que ele traz acerca de Deus, acerca de Jesus Cristo, acerca de nós mesmos, acerca da sociedade, da humanidade propriamente dita, acerca da salvação, acerca de tanta coisa que o livro de Romanos trata e trata de uma forma tão peculiar, tão bonita, como eu posso especificar. Versículo 24 do capítulo 3 de Romanos diz o seguinte. Eu vou ler um pouquinho antes, tá? Do 21, eu vou ler no 21 e vou parar no 24, tá bom? Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Vou ler esse versículo porque eu vou começar a falar agora de coisas relacionadas a isso. Já falamos acerca do todos pecaram aqui, separados estão da glória de Deus, já falei sobre isso. Agora, é muito interessante como nós, seres humanos, pensamos de uma forma quase que geral que as nossas obras poderão alcançar ou nos levar a ganhar a salvação. É muito comum as pessoas acharem que os seus esforços, sejam eles quais forem, poderão atribuir a ela mesma algum benefício, alguma coisa boa, ou como eu posso dizer, alguma coisa que a pessoa faça possa fazer Deus sorrir a ela, né? Então existem hoje as esmolas que as pessoas dão, os jejuns, né? As romarias, as orações, são todas elas muitas vezes usadas, ou todas essas coisas muitas vezes são usadas como esforço próprio para alcançar alguma coisa. E quando eu falo sobre esforço próprio para alcançar alguma coisa, eu estou falando aqui de uma série de costumes e tradições religiosas que existem, que as pessoas fazem pensando que, ao fazer estas coisas, estão alcançando algum benefício ou algum favor de Deus que acrescente a sua salvação. Mas o apóstolo Paulo ensina que não é nenhuma obrigação, ou seja, não é nenhuma obra, não é nada que a pessoa possa fazer que vai justificá-la acerca do seu pecado. Romanos capítulo 4, versículo 4 diz o seguinte, olha o capítulo 4, versículo 4, vamos ler juntos. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado um favor, mas uma dádiva. O que ele quer dizer com isso, né? Aqui no contexto, nós vamos chegar nesse assunto aqui, é que quando uma pessoa trabalha, quando uma pessoa faz alguma coisa, ela ganha em troca algo. Ninguém trabalha de graça. Mas a Bíblia ensina, e o Paulo está ensinando aqui nesse trecho que nós estamos estudando, que a salvação é gratuita. Se ela é gratuita, é lógico, nada que a gente possa fazer possa nos garantir essa salvação. Porque se eu tenho que fazer algo para garantir essa salvação, ela deixa de ser gratuita e passa a ser por mérito próprio. Por alguma coisa que eu fiz. Então a salvação deixa de ser dádiva e passa a ser um pagamento, uma recompensa. Percebeu? Então o apóstolo aqui, ele coloca o segredo da nossa da tragédia humana, na verdade, né? Ele revela a tragédia humana. E ao mesmo tempo que ele revela a tragédia humana, ele revela a beleza da salvação. E é
gratuita, que é por graça. Pois tudo é por Deus e para Deus, né? Tudo é por Ele e para Ele, como diz Romanos 11:36. Porque dele e por meio dele são todas as coisas. A Ele, pois, glória eternamente. Amém. Isaías 43:7 nos mostra que nós fomos criados para a glória de Deus. Isso quer dizer que nós fomos criados para manifestar as grandezas de Deus, as perfeições de Deus, quem Ele é. Deus deveria significar alguma coisa para o homem, para a raça humana. A raça humana deveria estar debaixo de uma vontade divina. E, em gratidão, reconhecer que tudo que existe, que tudo que essa raça ou as pessoas têm, tem por causa da graça de Deus. Mas não é assim que acontece, a gente sabe disso. Desde o Éden, a gente sabe que no Éden, o primeiro casal escolheu ser eles, adorar a eles mesmos, satisfazer as suas próprias vontades e não a vontade de Deus. No Éden, o primeiro casal, na queda, quando eles pecaram, e isso trouxe consequências desastrosas a toda a criação, eles tomaram a decisão, não, eu sou eu e Deus fica ali, que eu agora vou cumprir a minha vontade, eu quero ser como Deus. Isso aconteceu no Éden, tá claro ali nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. E hoje, depois de milhares de anos, os homens são da mesma forma. Os homens pensam que eles mesmos podem tomar as suas próprias decisões e com seus próprios esforços podem alcançar o favor de Deus, se não até mesmo a salvação com este favor. O que não é uma realidade. E isso que o apóstolo Paulo está mostrando aqui. Isso não é uma verdade. Nem sempre as pessoas pecam transgredindo o código de lei. A pessoa está realizando uma boa obra, a pessoa está realizando uma boa ação, a pessoa está fazendo coisas boas, querendo o favor de Deus. Ok, fazer coisas boas é pecado? Não é pecado. A Bíblia não relata que é pecado ajudar o próximo, por exemplo. Mas qual é a intenção do coração? Não é? Para que estão fazendo? Qual é a motivação de estar fazendo aquilo? Aquela ação, ou realizando aquela atitude, ou realizando aquela obra, seja lá qual for. Qual é a intenção em si? E a triste realidade é saber que muitas pessoas são religiosas, muitas pessoas são... religiosa é a melhor palavra aqui, tá? Em si, porque aqui eu englobo tudo quanto é tipo de religião, ok? Que existe, as mais de 250 e poucas religiões catalogadas que existem. Existem pessoas que estão fazendo boas obras constantemente e infelizmente estão fazendo tudo de forma vã, porque nada disso vai impressionar Deus a ponto de fazer com que elas sejam salvas. Agora, talvez você se pergunte, mas como é isso? Como pode isso? Simplesmente assim, olha, imagina que por seus próprios méritos ou por suas próprias ações, você possa ganhar o bem que espera de Deus. Imagina isso. Mas não somente isso, mas você espera não estar ofendendo Deus com todas as coisas que você está fazendo. Mas o pior é que é o contrário, né? Você pode fazer e esperar que não está ofendendo Deus, que não está indo contra Deus, mas sendo completamente ao contrário. Porque no lugar de glorificar a Deus e dar graças a Deus, nós, os seres humanos, orgulhosamente buscam de maneira própria, através dos seus próprios esforços, receber aquilo que Deus dá de graça. E que ele fala que não adianta fazer nada, sou eu que dou. Talvez você esteja pensando assim, mas se é Deus que dá de graça, então independente de eu estar fazendo ou não para ganhar, eu vou ter. Será?
apóstolo Paulo vai tratar isso aí mais para frente. Será que você, independente disso, você vai ter, né, em si? Esse pecado este é o pecado do orgulho, né? O orgulho do desconhecimento de Deus. A pessoa desconhece de Deus. A pessoa não conhece Deus a ponto de saber que Deus dá a graça e que ela não pode fazer nada. Que não são as suas próprias ações. É muito interessante que Isaías 64:6 é um texto conhecido, pelo menos de mim, que diz o seguinte: mas todos nós somos como o imundo. Todas as nossas justiças, e as justiças aqui são as nossas obras, os nossos feitos, são como trapos de imundícia. E Isaías, quando escreveu isso daí, as pessoas que estavam ouvindo Isaías falar sobre isso, eles sabiam que era o imundo aqui. O imundo aqui era classificado ou era categorizado como aquele que era separado por causa da sua doença. Esse é o imundo. Muito comum no mundo antigo, no caso de lepra, por exemplo. E aqui tudo indica ser o leproso, porque trapo de imundícia era o nome usado para o pano que cobria as feridas de uma lepra nesse tempo. Isso é trapo de imundícia. E era algo de mais deplorável daquela sociedade. Primeiro, o leproso ele tinha que viver separado. Ele não podia viver junto com a sociedade. Agora imagina o trapo ou pedaço de pano que envolvia as feridas do leproso. É deplorável isso. E o que a palavra do Senhor está dizendo aqui é que as nossas obras para Deus é como esse trapo, não vale nada. Para o homem ser salvo, pessoal, é necessário que, com humildade, essa pessoa confesse a sua inutilidade diante de Deus e coloque a sua própria confiança em Deus e receba a salvação que Ele, Deus, oferece como um presente de graça. De graça. E talvez esse seja o melhor presente de Natal que possa existir. Talvez não, ele é. Não são caridades, ações, sacrifícios humanos, seja lá o que for, que vai. Não são essas coisas que vão dar a salvação a alguém. Paulo está demonstrando isso nesse texto. Esta é a verdade que ensina Paulo. E constantemente ela é afirmada nas Escrituras. Quer ver só? Tiago capítulo 1, versículo 17. Alguém abra Tiago capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo bom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda com sombras inconstantes. Exato. É assim, tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Isaías 51 também diz isso e tudo mais. Tá certo? A origem ou a fonte do dom da justificação, porque o texto que nós lemos do 24 fala sobre essa justificação, né, é a graça de Deus. A graça de Deus é o favor de Deus manifestado para aquele que não merece essa graça. Para quem não merece essa justificação. Né? Isso é graça de Deus, né? E com isso, o apóstolo Paulo ele não somente mostra que a justificação de que ele fala é algo que não pode ser ganho pelos próprios méritos, pelo próprio esforço, mas de que é algo completamente imerecido da pessoa. Se a graça é um presente, se a justificação ela é dada para aquele que nem merece ser justificado, é lógico, esse dom, esse presente é totalmente gracioso. Quer dizer, por nosso pecado, nós deveríamos receber não o presente de Deus, que é a justificação. Pelos nossos pecados, nós deveríamos receber condenação. Né? Mas Deus, ele não, ele não nos paga conforme o nosso merecimento. O oposto disso. Em vez dele nos condenar, ele nos justifica. E esta é a graça de Deus. O seu favor imerecido. Imerecido de quem? Da minha parte. Eu não mereço.
Você não merece este favor de Deus. Por isso se chama graça. E essa graça tem se manifestado especificamente por causa da morte de Cristo. Porque somos justificados, versículo 24 do capítulo 3 de Romanos. Vamos voltar para Romanos. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo. Ou seja, isto é, única e exclusivamente mediante a redenção que existe, tem em Jesus Cristo. Este é o meio da justificação. Qual é o meio da justificação? A redenção em Jesus Cristo. Redenção, pessoal, aqui é um termo que está relacionado a uma transição de libertação de um escravo através de dinheiro, ou seja lá o que for, né? Redenção é isso. A redenção está relacionado a botar ou colocar um escravo em liberdade. A palavra redenção está relacionada a isso. Na época em que o apóstolo Paulo escreveu isso, era muito comum pessoas nascerem escravas, e escravidão aqui, na época do apóstolo Paulo, não tinha nada a ver com etnia, com cor de pele, nada disso. Okay? Aliás, nunca na história foi só isso, né? Na história a escravidão estava muito relacionada, está muito relacionada até hoje. O mundo nunca teve tanto escravo como tem hoje. Hoje o mundo tem milhares de escravos. De acordo com as estatísticas, hoje existe mais escravos no mundo do que houve em toda a história da humanidade. E sempre na história da humanidade a escravidão sempre foi relacionada à questão financeira. Como eu posso dizer, a ganância do ser humano em si. A dinheiro. Né? E nessa época também era, lógico, como eu estou dizendo, sempre foi em dinheiro. Então, tinha escravidão, porque pessoas deviam outras pessoas e não tinha como pagar, se tornavam escravas dela, independente se era da mesma nacionalidade ou não. Né? O Império Romano era cheio de escravos porque eles viviam conquistando nas suas empreitadas de guerra e capturando pessoas e levando como escravos, né? Pessoas incapazes de quitar a sua dívida, como eu disse agora há pouco, aqui viravam escravos do seu credor, entendeu? Então, esses escravos eles poderiam se tornar livres. De que maneira? Se eles mesmos conseguissem juntar dinheiro para pagar a sua dívida, eles se tornavam livres, né? Ou se alguém, através de uma boa ação, fosse até lá e pagasse a dívida ou pagasse o preço daquele escravo, ou se o dono daquele escravo simplesmente pegava e falava: pode ir embora, eu não quero você mais como meu escravo. E o apóstolo Paulo aqui, então, ele usa essa palavra redenção porque era uma palavra muito conhecida naquele tempo daquele povo, que sabia exatamente o que era redenção. Era pagar o preço em liberdade a alguém. Eles sabiam exatamente isso. Redenção era pagar o preço para que outro tenha liberdade. Né? Então, ele coloca esse termo desta forma aqui. Então, aqui é a condição, o apóstolo Paulo emprega essa figura da vida cotidiana de seus contemporâneos ali para ensinar a nossa condição espiritual e como somos libertos por Cristo da nossa condição espiritual. Condição essa de escravos. Todos somos escravos, escravos da corrupção, pois aquele que é vencido pelo pecado, podemos dizer assim, como diz lá em João capítulo 8, versículo 34, aquele que é vencido pelo pecado é escravo do pecado. Efésios 2 diz que nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Então, pelo pecado, nós nos tornamos escravos do pecado, por causa do pecado. Por causa do advento no Éden, nos tornamos escravos do pecado. Então, o pecado nos domina. O pecado é o mestre, é o nosso Senhor. É o que o texto está querendo mostrar aqui. E como resultado, tudo que podemos fazer é esperar que alguém pague o nosso preço. Que alguém pague o valor da nossa condenação.
O que nós podemos fazer é esperar que haja um libertador, um benfeitor, que pague o preço para que possamos ser libertos deste pecado. E aí então, o nome deste libertador é Jesus Cristo. É isso que Paulo está mostrando aqui, olha. Quando ele fala mediante a redenção por Jesus Cristo, Paulo está querendo mostrar isso. Jesus Cristo é aquele que pagou o preço para te libertar da escravidão. Qual foi o preço da liberdade? Qual foi o preço pago aqui? Né? Ele mesmo diz que, o próprio Senhor diz, o Senhor coloca que o preço foi a vida. Aí Mateus capítulo 20, versículo 28, fala que o preço é a vida para o resgate de muitos. Não vou entrar no detalhe aqui do resgate de muitos. No decorrer do livro de Romanos aqui, nós vamos entender esse muitos que Mateus fala lá e que Paulo emprega em várias situações nos seus escritos. Ok? Por isso Pedro escreve, por exemplo, sabendo que não foi mediante coisa corruptível, como ouro, prata, que fosses resgatados do vosso vil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus Cristo. E Paulo acrescenta, lá em 1 Coríntios capítulo 6, ele coloca que, acaso não sabeis que não sois de vós mesmos, né? Porque fostes comprados por um alto preço. A salvação não é gratuita do ponto de vista legal. Por quê? Houve um preço. Ela é gratuita para mim que recebeu, porque alguém pagou por mim. A salvação é gratuita para mim e para você. A salvação é gratuita para nós. Mas para Cristo, para o Senhor, houve um preço. E custou a própria vida do Senhor. Este é o preço da justificação, o sangue de Cristo. Então, essa justificação como um aspecto do passado aconteceu porque Cristo morreu na cruz para nos salvar. Tem um aspecto presente e um aspecto futuro. Passado no sentido de que há 2000 anos atrás houve um sacrifício na cruz para que aquele sacrifício, aquele derramamento de sangue nos libertasse do pecado, da escravidão, pagasse o preço. Deu a vida em resgate de muitos, como diz Efésios 5, 25 também. É presente no sentido de que hoje nós somos libertos desta culpa. Quando eu aceito a Jesus como meu único suficiente Salvador, essa graça é manifestada a mim hoje, me libertando da culpa. E logicamente, né? Efésios capítulo 1, versículo 7 diz, no qual temos a redenção, veja a palavra redenção de novo usada, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E finalmente, lógico, essa justificação tem uma abrangência futura, no sentido de que no dia em que nós seremos libertos completamente do corpo da corrupção, do mal e tudo mais, em todas as formas nós seremos transformados para a glória ou ressuscitados dentre os mortos e justificados. Justificados. Agora, talvez você fale, poxa, mas é um negócio meio estranho isso daí, né? Que Paulo está ensinando aqui. Olha só o versículo 25 e 26. Olha só agora. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Parece um pouco estranho esse negócio. Parece que existe um obstáculo aqui moral, ou talvez até um obstáculo jurídico. Se Deus, como juiz, tem de absolver aquele que é culpado, para que este culpado pudesse se alegrar com as bênçãos e com sua graça, o homem tem pecado, logicamente. A humanidade inteira, como nós vimos, judeus, gentios, todo mundo tem pecado, né, em si.
palavra do Senhor diz, olha, mas a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Romanos capítulo 1, versículo 18. Então, mas a ira, e o texto continua, o outro texto aqui no capítulo 2 diz o seguinte, mas a ira e a indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à justiça, tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que fez o mal, do judeu primeiro e também do grego. Mas espera aí, parece que esse assunto de justificação parece que está indo contra essas coisas. Como conciliar isso? A pena do pecado é a morte, diz as Escrituras. Romanos disse isso também. E todos têm pecado. Então, como? Se todos têm pecado e a pena do pecado é a morte, como Deus pode justificar ou inocentar, podemos dizer assim, mas justificar é tornar justo, né? Em si, aquele que é culpável. Todos deveriam morrer, então. A humanidade inteira deveria ser castigada, porque todos pecaram e todos são pecadores. Isso que eu estou falando para você é o que exige a justiça de Deus. A justiça divina de Deus. A justiça divina de Deus exige condenação total da humanidade. Aqui no capítulo 3, versículos 21 a 24, nos mostra que no lugar de Deus castigar, ele justifica e absolve a culpa de todos os que creem em Jesus Cristo. Percebe que a palavra do Senhor sempre tem esse cuidado de colocar aqui o grupo limitante. A justificação, ou seja, Deus justifica todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Não são todas as pessoas do mundo. Eu conheço aquela pessoa ali que ele não quer nem saber de Jesus Cristo. A justificação não está ali, pelo menos ainda. Pelo menos ainda. Pode ser que amanhã, depois da manhã, aquela pessoa que blasfema possa crer no Senhor Jesus. E a justificação, então, passa a chegar até ele, passa a fazer parte da vida dele. Né? Porque aqui o texto fala que Deus justifica todos os que creem. E quando fala todos aqui, ele coloca todos sem distinção. Não importa a raça, língua, cor, condição social, responsabilidade, nada disso. O critério é crer em Jesus Cristo. Agora, a pergunta continua. Não é injusto o juiz absolver aquele que a gente sabe, que ele sabe que é culpável? Como pode Deus deixar livre este que tem culpa, sem colocar sobre ele a justiça? Agora, o problema de Deus é justamente esse, né? Não sei se eu posso usar a palavra problema aqui de uma forma correta. Deus não tem problema. Mas é para que a gente entenda no nosso contexto. Justificar o pecado e, ao mesmo tempo, cumprir os decretos da sua justiça, como resolver isso? Como Deus justificar o pecador, que é pecador, e, ao mesmo tempo, suprir a sua justiça, que faz parte inerente dele? Como ele absolver aquele que é culpável, mas, ao mesmo tempo, ser justo? Isso é um problemão. Pelo menos do meu ponto de vista, para mim é um problema. Agora, eu gostaria de frisar algo aqui. Alguns podem dizer o seguinte: não, é que Deus é amor. Se Deus é amor, no final de tudo ele vai perdoar todo mundo. Cara, isso é um engano. Isso aqui é uma falácia que o inimigo coloca na cabeça das pessoas para que as pessoas vivam distantes de Deus e cada vez mais longe de Deus e até blasfemem contra Deus, se for o caso, porque elas podem pensar que um dia poderão ser perdoadas, porque se existe um Deus, este Deus é amor. Agora, como nós estamos dizendo, e há várias e várias lições aqui, né, o amor de Deus é santo. O amor de Deus é justo. O amor de Deus não é uma emoção sem qualidades morais. Né? O amor de Deus não é um amor como eu posso ter por alguma coisa ou por alguém. É totalmente diferente. Até nas relações humanas, um amor que não tem por guia uma justiça, um parâmetro, é só uma emoção.
em si. É só uma emoção. Né? Então temos que tomar cuidado com esse tipo de afirmação tão comum que as pessoas gostam de colocar e muitas vezes de afirmar com tanta propriedade ignorante. Agora, este amor de Deus é um amor que não pode interagir com o mal ou agir junto com o mal ou com qualquer mal que a pessoa possa fazer. Deus não vai bater nas minhas costas e falar: ah, muito bem, viu? Eu te amo, mesmo você sendo um pecador, e eu odeio o pecado. Então eu vou me relacionar com você, porque eu odeio o pecado, mesmo assim eu vou ficar juntinho de você. Ora, se Deus odeia o pecado e ele abomina o pecado, você acha que ele vai ficar junto de alguém que tem pecado? Né? Aquela frase que Jesus disse na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? É porque Jesus estava ali pagando o preço, carregando a culpa. Jesus não pecou, ele não pecou, mas ele estava ali carregando a culpa, pagando o preço da culpa de todo mundo. E ali ele sentiu o desespero de saber o que é estar apartado do Pai, coisa que Jesus nunca sentiu. Aqui há um problema. Como Deus pode absolver ao culpado ao mesmo tempo continuar sendo justo? Bom, versículo 25 e 26 nós lemos: como pode deixar livre o criminoso e sem estragar a sua justiça? Paulo nos dá a resposta nesses versículos aqui, nos 25 e 26. A quem Deus propôs? Jesus Cristo, logicamente, no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, em sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Tudo isso, o texto ele responde todas essas questões que eu coloquei aqui. Aqui Paulo nos diz que, por meio do que ele chama de propiciação mediante a fé em seu sangue, por meio disso, Deus tem afastado, colocado para longe o obstáculo ou os obstáculos que tem demonstrado que ele é o justo e o que justifica o ímpio. Por causa da propiciação mediante a fé no sangue de Cristo. Esse obstáculo é removido. E aí nós vamos entender por que esse obstáculo é removido. O que é propiciação? O texto coloca ali a propiciação pelos nossos pecados. Propiciação era um sacrifício ou uma oferta de uma vítima, né, expiatória, né, o que iria expiar ou pagar ali, ficar no lugar de alguém. Okay? E o pecador oferecia a Deus para amenizar ali a ira de Deus e tentar de alguma forma ao conseguir um favor de Deus, ao fazer um sacrifício pelos seus pecados. Uma prática que a gente encontra muito no Antigo Testamento. O povo hebreu tinha essa prática de ir até o templo e fazer os sacrifícios. Não faz mais, logicamente, porque o templo também nem existe mais, né? Ele foi destruído. Então essa prática não é executada hoje, porque tem um lugar exato, correto para se fazer essa prática de acordo com a tradição hebraica. Okay? A ideia básica aqui é esta: a apresentação de uma oferta para mudar a atitude de Deus, ou a atitude hostil de Deus por causa do pecado, em uma atitude mais amena, mais favorável para com aquela pessoa que é pecadora. Essa era a ideia do sacrifício expiatório ali que nós encontramos no livro de Levíticos, por exemplo, etc. Muito bem. Paulo nos diz que Cristo é a vítima propiciatória. Lá era um cordeiro perfeito, sem mancha, sem defeito, um cordeiro puro, né, que tinha que ser usado, no Antigo Testamento, que tinha que ser usado como propiciação, né, como oferta ali pelos pecados. Tá? E Paulo aqui, então,
está dizendo que Cristo deveria ser esse cordeiro, essa vítima propiciatória, pelo qual Deus muda a atitude de ira ou de condenação para uma atitude de favor, né? Que propicia a pessoa alguma coisa, favorável ao pecador. Aí você pode entender por que João Batista disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque esse Cordeiro faz alusão àquele Cordeiro do Antigo Testamento que era apresentado como pagamento, como pagamento pelos pecados. Essa é a palavra. Com propiciação pelos pecados, é o termo técnico aqui. Né? Então por isso que João Batista falou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E depois ali o livro aos Hebreus mostra, né, que aquele era o sacrifício derradeiro, único, suficiente, que não ia mais ser necessário nenhum tipo de sacrifício. Em que sentido é Cristo essa vítima, então, propiciatória? A justiça que Deus exigia era o castigo do culpável. A justiça que Deus exigia era o castigo, era o nosso castigo. A ira de Deus, como vimos lá em Romanos capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 3 ainda, versículo 20, fala muito sobre essa questão da ira de Deus, que é revelada do céu contra a impiedade, a perversão dos homens, que trocaram a verdade pela injustiça, né? Mas Cristo, o Cordeiro de Deus, como diz lá em João, como eu disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tomou o lugar daquele que é culpado. E recebeu sobre ele mesmo o castigo daquele que é culpado que deveria ter recebido em si. Aquela condenação. Todo pecado caiu sobre Jesus. Né? Todo pecado foi sobre ele. E ele foi castigado por isso. Quando Isaías coloca que ele seria moído por nossas transgressões, a revelação de Isaías, está fazendo referência a este momento, a este castigo que o Cordeiro receberia por causa das nossas transgressões, ou seja, os nossos pecados. Vamos abrir 2 Coríntios 5, 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Percebeu aqui? Deus fez isso. Deus tornou pecado. Não é que Jesus era pecador, não. Deus tornou pecado, colocou os pecados em Jesus. Porque ele não tinha pecado, o próprio texto coloca. Que não tinha pecado, para que nele tornássemos justiça de Deus. Quem estudou comigo sobre Jesus, no curso que eu dei há um tempo atrás, vai saber exatamente por quê. Acho que foi no curso de Deus, né? Por que só Jesus poderia fazer isso em si? Mas eu vou dar uma pinceladinha aqui. Logo então, o que nós podemos ver aqui, que para satisfazer as exigências de Deus, aquela exigência da justiça divina, o texto aqui, para pagar as nossas culpas, podemos dizer assim, dali em diante, Deus podia olhar para o pecador e ter um olhar propício. A partir do momento em que o preço foi pago por alguém, que alguém redimiu o escravo, que alguém aplacou a justiça de Deus, podemos dizer assim. A partir desse momento, então, Deus poderia, mediante a fé em Jesus Cristo, dessa pessoa, olhar para essa pessoa com um olhar favorável. Deus poderia perdoar aquela pessoa de todas aquelas transgressões contra ele. Deus poderia olhar para aquela pessoa e fazer daquela pessoa livre daquelas culpas, colocando sobre essa pessoa o seu favor. Em outras palavras, Deus poderia, por causa de tudo isso que Jesus fez, por causa de tudo isso que Deus fez em Jesus, Deus poderia olhar para aquela pessoa e declarar aquela pessoa justa, ou seja, isso é justificação. Agora, vale lembrar aqui, impossível alguém ser declarado justo sem antes a justiça de Deus ser
aplacada, ser satisfeita. Quem pode satisfazer a justiça de um Deus perfeito que odeia o pecado? Um Deus puro, um Deus santo, um Deus que abomina o pecado. Quem pode aplacar essa justiça? Eu? Não. Você? Não. Se eu chegasse aqui, aqui nesse tempo, falasse assim, olha, eu vou morrer na cruz para pagar os pecados da minha família, eu poderia fazer isso? Não. Se eu me entregasse à justiça divina e falasse assim, Deus, eu vou me entregar, Deus, vou me entregar para que eu possa pagar o pecado de todo mundo que mora em São Paulo aqui. Eu vou pagar só dos que moram em São Paulo, tá, Deus? Porque eu não acho que eu não tenho capacidade para pagar de todo mundo. Eu poderia fazer isso? Não. Por quê? Porque eu sou pecador. Um pecador não pode pagar a dívida de pecado. Um pecador não pode satisfazer a justiça de um Deus santo, justo e puro. Por isso, Deus se fez carne. Só Deus pode aplacar a sua própria justiça, mediante Jesus Cristo. Alguém teve que levar a culpa, o castigo, e esse alguém foi Jesus Cristo. Alguém sem pecado poderia aplacar a justiça de Deus. Somente Deus poderia aplacar a justiça de Deus. E aqui eu falo Deus porque eu acredito que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Trindade é um Deus. Não são três deuses. A essência dos três é Deus. E cada um tem o seu papel distinto. Somente uma das pessoas da Trindade poderia aplacar a justiça da outra pessoa da Trindade. E esse foi Cristo. Aqui, então, nos mostra a importância da morte de Cristo na cruz. O pecado foi castigado nele. E o pecado foi vencido para sempre. A justiça de Deus foi satisfeita. E o próprio Deus se tornou propício para o pagamento do pecado. Então, não tem nada de errado com a justiça de Deus e com o amor de Deus. Porque Ele mesmo fez tudo. Ele mesmo fez tudo. E como nós temos visto nas Escrituras, é evidente que todo aquele que conhece ou entende sobre Deus de uma forma moral, pelo menos, sabe que Deus não é um Papai Noel em si, de barbinha branca, benfeitor, que está distribuindo presentes para qualquer pessoa. Deus distribui presentes para todo aquele que crê. E Ele dá de graça. Por isso que é presente, né? Se não fosse de graça, não seria presente, concorda? Para Deus, o pecado é pecado e merece castigo. E ponto. Para Deus é assim. Logo, ensinar que um homem, uma pessoa, pode, por suas próprias obras e méritos, aplacar a justiça de Deus, isso é um ensinamento completamente antibíblico. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia não indica nada disso. Nenhum homem na face da terra vai poder aplacar a justiça de Deus. Por isso que a palavra do Senhor ensina que só há um caminho até Deus, Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai até Deus se não for através de mim, porque só Ele pode. Ele é Deus. Porque Ele é Deus. E a propiciação, esse dom, esse presente, se recebe mediante a fé no sangue de Jesus Cristo, que é o texto fala ali, percebeu? Na cruz nós temos o fato objetivo, real, do sacrifício propiciatório do nosso Senhor Jesus Cristo. A morte do Senhor Jesus Cristo é a assinatura da justificação, é o preço da redenção, o pagamento para a libertação do escravo, eu e você, escravos do pecado. Com base no sacrifício de Jesus Cristo, Deus pode pronunciar uma justiça de absolvição para todo aquele que crê.
não há condenação para quem está em Cristo Jesus, como diz as Escrituras. Percebeu? Paulo ele começou a dar a solução para a humanidade. E logo de cara ele começa a dar a solução de uma maneira brilhante. Mas esse fato objetivo, externo, deve ser acompanhado de uma experiência subjetiva interna no coração de toda pessoa. Ninguém vai aceitar e crer no Senhor Jesus por ninguém. Isso é uma coisa completamente pessoal. O pecador ele precisa reconhecer a sua realidade e saber que precisa de Jesus. Qual é o resultado desse sacrifício? No versículo 25 e 26 fala como o sacrifício afetou, ou como o sacrifício de Cristo afetou o pecado, inclusive o pecado do passado, das pessoas do passado. E como se demonstrou essa justiça de Deus em relação aos pecados cometidos daqueles homens piedosos de antes do tempo de Jesus até. Que vieram antes da vinda de Jesus à Terra por meio de Maria. Antes da morte de Cristo, Deus tinha perdoado o pecado sem realmente havê-los espiado como deveria espiar. Até porque aquela expiação no Antigo Testamento era um retrato daquilo que haveria de ser no futuro, apontando para Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo em si. Ele tinha passado por alto ali em sua paciência, né, como o texto diz, né, em sua paciência, esses pecados passados. Quer dizer, o que Paulo está querendo mostrar, sabe aquele sacrifício lá do Antigo Testamento? Aquilo lá era uma sombra do que havia de vir. Deus, em sua paciência, ele relevava aqueles pecados mediante aqueles sacrifícios. Ele relevou aquilo mediante aqueles sacrifícios. Né? Paulo está mostrando ali que aquilo não foi o definitivo, que o definitivo ainda haveria de acontecer, que estava à frente. Olha que coisa louca. Aquelas pessoas estavam sendo sacrificando pelos seus pecados, Deus estava ali relevando aquilo, porque era uma prática que eles estavam ali piedosos, aquebrantados pelo seu pecado, e Deus estava relevando aquilo com paciência. Mas o preço daquele pecado daquela pessoa que estava imolando um cordeiro puro ali, não estava sendo pago completamente, não estava sendo pago por aquilo lá. Então, quando Jesus veio no futuro e morreu na cruz pelos pecados, o preço do pecado de todos aqueles que sacrificavam antes foi pago. Acabou, foi pago. Supriu a necessidade de Deus. Então, Cristo pagou os pecados dos justos do Antigo Testamento, tipo Abraão, Moisés, Davi e todos os justos do Antigo Testamento, que eram piedosos a Deus. Cristo pagou o pecado deles, assim também como pagou o pecado de todos aqueles que haveriam de crer no futuro depois dele. E nos diz Paulo, né? Diz Paulo no seguinte: Deus não foi injusto. Em sua paciência, ele passou por alto esses pecados passados, mas os castigou depois em Jesus Cristo. Que é os versículos 25 e 26 que a gente leu. Este foi o resultado final. Agindo de acordo com as normas da sua justiça, isto é, castigando o pecado em Jesus Cristo, Deus demonstrou a sua justiça. Demonstrou que é justo. E se perdoa, não faz. Ele não, se ele perdoa e ele perdoa, ele não está indo contra a sua justiça. Pelo contrário. Cumprindo a sua justiça. Porque se o preço foi pago, ele pode perdoar. Absolvendo aquele que é culpado. Deus demonstrou o seu único modo de fazer com que uma pessoa seja justificada através de Jesus Cristo. E ele é o único que pode justificar alguém através de Jesus Cristo. Deus é justo em virtude do cumprimento da sua justiça. E ele é o que justifica aquele que tem fé em cumprimento
da sua justiça. Porque o preço foi pago. Né? A gente termina com esse texto aqui, tá? Capítulo 3, versículo 27 a 30, ele conclui, então. Onde está, então, o motivo de vanglória? Aí ele está falando, como pode alguém achar que vale alguma coisa, que fez alguma coisa para receber a justificação de Deus? É mais ou menos isso. Não existe como ninguém se vangloriar nisso. Baseado em que princípio? Na obediência à lei? Paulo está perguntando, não. Mas é no princípio da fé que a justificação existe. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Logicamente que não. Paulo está falando aqui. Judeus, vocês não têm exclusividade de Deus. Ele também não é Deus dos gentios? E Paulo responde, sim, é lógico. Dos gentios também, visto que existe um único Deus. E este Deus é que pode justificará os gentios, os judeus e os gentios, circuncisos e incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Pelo contrário, confirmamos a lei. E a partir de semana que vem nós vamos ver o capítulo 4, que vai dar a continuidade disso daqui. Aqui, essa conclusão ela é muito simples e objetiva. Deus é Deus de todos. Nada que nós possamos fazer por esforço próprio nos leva a ser justificado diante de Deus. A justificação é mediante a fé em Jesus Cristo. E só.